Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, dando sequência ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Eu peço à igreja que me acompanhe, aos irmãos que estão em outras cidades, abra sua escritura, Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Bem, a passagem que está aqui entre os versículos 13 e o versículo 16, fala da bênção que Jesus havia dado aos meninos. E ele disse que o reino dos céus seria para aqueles que se assemelhassem aos meninos, às crianças. Não é para entendermos aqui que é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham às crianças. E por que Jesus, ele usou os meninos para comparar ao estado que nós precisamos ter de espírito para entrar no reino? Porque as crianças, em geral, elas têm uma conduta sadia em termos espirituais. As crianças, devido não ter sido ainda corrompido pelo mundo, ainda não ter sido corrompidas pelo mundo, elas têm uma certa pureza no seu coração, a simplicidade como ela vive, a despreocupação com o futuro, a maneira como ela trata as divergências. A criança não guarda rancor, não guarda mágoa. Existem algumas crianças que têm um comportamento anômalo, mas, em geral, as crianças não são assim. Essas crianças, elas costumam imitar a conduta dos pais. Uma criança, quando usa de palavrão, quando ela xinga, quando ela tem um comportamento agressivo, em geral, ela imita comportamentos que ela vê em casa. Hoje, infelizmente, nós temos um problema de desagregação da família. E a família mesmo, nos moldes cristãos, a família está sendo destruída. Existem hoje famílias, mas que não consideram mais a opinião do Senhor sobre como devem ser as coisas. Tá bem? Por isso, nós precisamos nos atentar, sempre ter pureza no nosso coração, simplicidade, despreocupação, não tomar alguma ofensa, alguma coisa ruim que as pessoas possam nos fazer, não tomar isso como um desagravo que vem estabelecer uma inimizade entre nós e algum irmão. Estejamos sempre prontos para perdoar, para relevar, para deixar de lado algum tipo de ofensa ou consideração que tenha acontecido à nossa volta, que tenha nos desagradado. Venha de quem vier, tá bem? A gente precisa tratar das coisas como criança. Criança, você castiga ela e logo ela está do mesmo jeito que sempre foi. Ela não considera o mal. Eu penso que essa é a conduta que nós precisamos ter, é aprender com as crianças, não considerar o mal e viver de maneira despreocupada. Tá bem? Por isso Jesus aqui, ele compara as crianças ao estado de espírito que o crente precisa ter para entrar no reino de Deus. Ele diz que de maneira nenhuma entrará nele os que têm uma conduta diferente disso. Tá bem? Os irmãos entenderam? Querem comentar alguma coisa, perguntar, acrescentar?
Até aí tudo certo? Vocês veem sempre nessas passagens que os apóstolos, eles queriam, de alguma forma, proteger o Senhor. Eles impediam quase todas as pessoas de se aproximar dele. Não sei se pela admiração, pelo cuidado que queriam ter com o Senhor, quando um enfermo se aproximava, eles tentavam impedir. E também as crianças para serem abençoadas. Por esta razão, os apóstolos aqui aparecem tentando impedir as crianças de se aproximar de Jesus. Tá bem? É um excesso de cuidados que eu creio que em algumas passagens aparece. Não é mesmo? É até natural isso. Como eles não entendiam muito bem qual era o ministério do Senhor, né, eles faziam do jeito deles. Tentavam conviver com Jesus. Não devia ser muito fácil também não, né? O mestre era muito amoroso, mas era muito durão, chamava atenção quando precisava, e de uma maneira bastante áspera, né? Ele era o Senhor. Amém? Dando sequência à leitura, nós temos aqui uma passagem importante, que é a do jovem rico. Diz a palavra que eles se puseram a caminho, e correu para ele um homem, que se ajoelhou diante do Senhor, e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Irmãos, logo na introdução aí a gente já vai aprendendo algumas coisas interessantes. Veja que este jovem, este homem que procurou o Senhor, ele tinha uma preocupação fundamental. Ele queria saber como herdar a vida eterna. Hoje na igreja fala-se muito pouco sobre vida além desse mundo. Existe até uma resistência nas igrejas para tratar dos assuntos espirituais. Sempre foram esses assuntos tratados como coisas ocultas, né? Perigosas, coisas do demônio, do Satanás. As pessoas não gostam muito de falar sobre existência além desse mundo. Mas a vida na eternidade é uma realidade da qual nós não podemos nos afastar. Esse é o ponto alto da igreja e da doutrina do Senhor. Nós aprendermos que a vida não é nesse lugar aqui não. A verdadeira vida está na eternidade. Está do lado de lá. E nós viemos aqui nos qualificar e nos preparar para sermos credenciados para a eternidade. Veja que o moço pergunta para ele: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Nós temos que fazer todas as coisas que precisamos fazer, viver, dar conta das nossas obrigações profissionais, contribuir ao nosso tempo na edificação desta humanidade, na assistência e ajuda ao nosso próximo. Mas em tudo isso, o nosso pensamento tem que estar sempre na eternidade, sabendo que de uma hora para outra, ninguém sabe quando vai morrer, nós estamos voltando à casa do Pai, porque viemos de lá. Deus nos criou, somos filhos do Altíssimo, e voltaremos para Deus, para vivermos na eternidade. Esse é ponto alto da igreja, não podemos desconsiderar estas coisas. Amém? Nós vemos que este homem, este jovem, naturalmente chamou o Senhor de bom mestre. Jesus era um mestre, era um rabi, que ensinava doutrina em todos os lugares que ele passava. Naquele tempo havia muitos rabinos, né? E rabis que ensinavam as pessoas e as suas doutrinas. E Jesus era conhecido pela sua bondade, pela doutrina que ele ensinava, uma doutrina fundamentada no amor de Deus. Ele chega então e pergunta: bom mestre, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor o repreendeu, dizendo que bom havia um só, que era Deus, e o resto tudo está debaixo do pecado. Por isso as nossas considerações
precisam ser sempre dentro da nossa realidade. Não vamos achar que uma pessoa é infalível. Quantos dramas, quantas situações complicadas acontecem porque as pessoas imaginam que existe alguém que é infalível no mundo. E todos nós somos falíveis por causa das nossas inclinações infelizes. A nossa segurança, a nossa infalibilidade está no Senhor. Tá bem? Se nós temos Jesus, nós conseguimos lutar contra o pecado. Se nós não temos o Senhor, aí a nossa derrota é certa. Tá bem? Então, bom só Deus, não é? A palavra diz em Salmos que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Tá? Não quer dizer que nós não amamos a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos irmãos, mas todos são homens. E como homens, de uma hora para outra, podem fazer alguma coisa que não convém. Tá bem? Nada de se escandalizar. Bom é Deus. Tá certo? Bom é Deus. A partir do versículo 19, Jesus começa a responder para ele o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Jesus inicia lembrando os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Essas são as regras fundamentais. Não é? Não adulterar. Veja que o adultério vem sempre em primeiro lugar, porque é muito comum na vida dos homens. Né? O adultério, depois vem a morte, né? Não matarás. Essas pessoas que cometem homicídios, hoje está muito comum a gente ver os homicídios acontecendo a toda hora no mundo envolvido pelo maligno. Pessoas que estão destituídas de Deus, cometem crime com muita facilidade. É importante saber que essas pessoas, elas estão condenadas. Se elas morrerem, a sua alma vai lá para a região infernal, sem misericórdia, se não se arrependerem do desatino cometido. Tá bem? Tem que ter muito cuidado com essa coisa de matar, viu? E adultério também. E mentira também. E inveja também. Vixe, está ficando pesado aí, hein? São condutas que passam pelo nosso coração quase todos os dias. Não é? Se nós não fazemos em pensamento, pensamos coisas cruéis, coisas tristes. Então, como fazer? Jesus. Por quê? Porque Ele é perdoador, não é? Ele entra lá e toma a tua vida e Ele perdoa a nós de todos os pecados cometidos, também pensamento. Daí Jesus será a nossa esperança. Lutero dizia que o crente é pecador, não tem como não ser. Ele passa a vida dele em pecado. Porque não tem como não pecar em pensamento, irmãos. Isso faz parte da natureza do próprio ser humano. O que importa é nós estarmos na igreja, não deixar que os nossos maus pensamentos se tornem ações, evitar a todo custo que sejamos arrastados a fazer coisas que são sugeridas a nós pelo Satanás. No rio da vida, a nossa mente, os nossos pensamentos é como um rio, por onde passa coisas boas e coisas ruins, água limpa e água suja. Nós temos que evitar nos deter nas coisas que não convém. Tá certo? Deixa a vida fluir naturalmente, sem se atormentar com isso, mas não vamos nos deter nas coisas que nos vão trazer, com certeza, sofrimento. Tá certo? O resto, Jesus toma conta. Amém? O jovem, tendo ouvido Jesus falar
acerca das regras fundamentais da conduta, ele respondeu para Jesus da seguinte maneira: Mestre, todas estas coisas eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e teve compaixão dele, o amou, e disse para o jovem: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem, toma a tua cruz e segue. Isso é um desespero, né? Porque nós somos tão apegados aos nossos bens materiais, às nossas coisas. E a gente vê isso na igreja, e até com naturalidade, quando os irmãos vão participar mesmo das obras da igreja. Há uma dificuldade da gente se desprender dos nossos bens para fazer qualquer coisa. Para a igreja sempre é um mínimo, para a nossa vida pessoal sempre é o muito. E quando não, a gente até arruma dívida por causa da nossa vida pessoal, não é? Eu quero fazer uma coisa, eu vou lá, me envolvo num financiamento, numa coisa que eu nem sei como é que eu vou pagar, para atender algum desejo da minha carne. Mas para a obra de Deus é assim: se eu tiver sobrando, aí eu dou um pouco, não dá, está muito apertado, e coisas assim. Nós somos muito apegados aos nossos bens materiais. Algumas pessoas falam da igreja primitiva: seria tão bom se fosse como naquele tempo. Mas na igreja primitiva você tinha que colocar os seus bens à disposição da comunidade. Olha só, não era seu mais. Veja como é difícil ser crente verdadeiro, não é? Naquele tempo o sujeito vendia todas as coisas que tinha, entregava à comunidade, passava a viver nela. E os irmãos repartiam o que tinham com os necessitados e lutavam para a sobrevivência da igreja. Seria bom que nos nossos dias fosse assim também. Nós vivemos num sistema capitalista, e se nós fundássemos uma comunidade para viver assim, nós teríamos que sair do mundo. Eu creio que isso traria um prejuízo. Pode ser até que futuramente isso venha a acontecer em face das mudanças que devem ocorrer em breve no planeta. Mas por enquanto convém a gente manter a nossa propriedade privada. E a gente continua vivendo no mundo e anunciando a palavra às pessoas do mundo. Se a gente for viver numa comunidade, ninguém vai aceitar coisa alguma que venha de nós. No meio dos homens profanos, nós precisamos ainda ser vistos como homens normais, que trabalham, que têm as suas coisas, que pagam salários, que recebem salários, que criam filhos, que estudam seus filhos. Mas isso tudo pode mudar. Tá bem? Então, este jovem, ele era bastante apegado aos seus bens, e ele era rico. E o rico, quanto mais rico, pior é. Esta é a razão que nós devemos sempre pedir a Jesus para não deixar a gente ficar rico de maneira nenhuma. Não deixa, não. Conta deve ser sempre paga assim, apertadinho. Pede para Jesus dar só para você pagar a conta apertadinho. Se você tiver um pouquinho mais, você já arruma alguma coisa que não convém. Você já inventa moda. Entrega a sua vida financeira a Jesus. E tenha certeza, você vai dar conta das suas obrigações, apesar das dificuldades. É melhor que seja assim. A abundância, em termos financeiros, não é uma coisa saudável para o homem de Deus. O homem de Deus não deve visar ter bens materiais, mas ter bens espirituais. E se você tem bem material, faça bom uso dele para a igreja de Cristo. Amanhã pode ser que você não tenha mais nada. Tá certo? Enquanto tem, faça bom uso desses bens para a igreja de Cristo. E quando eu digo igreja, não é sair dando dinheiro para pastor, não, viu, irmãos? Participar da obra de Cristo é participar daquela obra que anuncia o evangelho aonde puder, seja por meio televisivo, jornal, seja o que for. Ajude a igreja que está anunciando o evangelho da salvação e da graça de Deus. Ajude. A igreja precisa de socorro nesse sentido. Tá bem? Jesus disse ao rapaz: olha, então falta uma coisa. Você vai, vende as coisas todas que tem e dá aos pobres. Vem, toma a cruz e segue-me. Vem, toma a cruz. Não é me dar a cruz.
Os irmãos percebem a grande diferença? Toma a tua cruz. Você carrega uma cruz. O que é a cruz? É o nosso passado. São as obras que nós fizemos, são as coisas que nós sabemos que fizemos, as coisas que nós não sabemos que fizemos, porque temos pecados que nós desconhecemos. Davi nos fala isso no Salmo, que Deus nos perdoa, inclusive, do que nós nem sabemos que fizemos. E cada criatura tem uma história escrita. Eu não posso viver a história do nosso irmão Sidney, nosso irmão Paulo, da irmã Marcela. Não posso viver a história dela, do pastor Joel, não é? Do irmão João. Não posso. Eu preciso viver a minha história. Eu tenho a minha cruz. O que é cruz? É sofrimento, é tribulação, é dificuldade. São desafios que nos preparam para a eternidade. Por que a sua cruz é mais pesada que a minha? Não sei. Qualquer dúvida, chegando lá, procure o departamento de reclamações. Né, pastor? Vai perguntar para o Senhor por que a sua cruz é mais pesada do que a do pastor, do irmão José. Ah, o pastor, ele não sabe, né? O irmão José leva tombos até, ele não sabe disso. Mas fica achando que o irmão José vive na graça, né? Acha que tua cruz é pesada? Chegando lá, pergunta para o Senhor. E você vai ter uma surpresa interessante. E vai saber que a cruzinha que você carrega aí no seu lombo, por pior que seja, é aquela que você precisa carregar mesmo. Porque ela é sua. Tá bem? Então, toma a sua cruz e segue-me. Andar com Jesus não significa passar a cruz para Ele. Isso é uma ideia vendida em algumas igrejas ditas evangélicas, que as pessoas vão ficar livres do seu sofrimento, das suas dificuldades. Maldizem as dificuldades, dizendo que aquilo tudo é obra do Satanás. Irmãos, a igreja de Cristo é sofredora. É a igreja sofredora. Não tem jeito de ser diferente, pois o nosso Senhor sofreu. Ainda bem que nós não temos que ser crucificados, né, irmão? Já pensou? Apanhar, ser cuspido, esbofeteado, colocado numa cruz. Nós não precisamos passar por isso. Ele passou no nosso lugar. Tá certo? Então toma a cruz das tuas responsabilidades, porque é sua, e segue a Jesus sem resmungar. Sem resmungar, de preferência. Amém? O homem então pesaroso, diz o versículo 22, porque essa palavra o incomodou. A palavra de Deus é complicada, ela vem incomodar a nossa tranquilidade. Ele ficou incomodado com a palavra e saiu triste pelas vielas, porque ele possuía muitas propriedades. Então Jesus olhou em redor e disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nós já temos uma correção aí, né? Ah, mas o dinheiro que é o mal? Não, é confiar no dinheiro. Percebe? Quando você confia no dinheiro, você desconfiou de Deus. Isso é terrível, não é? As pessoas ficam preocupadas com o futuro. Ah, o que vai acontecer amanhã, depois? Eu vou guardar um dinheiro aqui que é para eu resolver um problema futuro que vai surgir. Isso não é bom. É uma tendência do nosso tempo e do espírito de previdência, né? Tem até previdência privada hoje. Você guarda um dinheiro aí para quando você for velhinho, você possa viver doente em paz com o seu dinheiro. Tudo isso não tem nada a ver com Deus. Nós estamos dizendo a Deus que nós não confiamos nele. Porque a cada dia o Senhor dá a nossa ração. Não é assim? Não foi assim no deserto, quando o povo teve fome? O maná caía todo dia, eles comiam o maná. Não podia guardar o maná para o outro dia. O maná apodrecia. Eles tinham que confiar que Deus todo dia de manhã enviaria maná para eles comerem.
E assim também deve ser a nossa vida. Este homem moderno, capitalista, carnal, preocupado com a carne, ele tende a preservar a sua carne com dinheiro. Vou guardar dinheiro para o futuro. Não se preocupe com isso. Deus já está cuidando do seu futuro, se você está com Deus. Agora, se você não tem Deus, se você não tem Cristo, se você não tem o Espírito Santo, bom, melhor você guardar dinheiro. E corre. E a gente espera que o ladrão não roube o seu dinheiro, senão você está perdido. Amém? Então o Senhor disse assim: os que confiam nas riquezas, esses terão grande dificuldade para entrar no reino. Ele não falou que não vai entrar, mas ele disse que vai ser difícil, hein? No 25 ele confirma: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Palavra muito pesada, né? E eles então ficaram admirados dessas coisas que Jesus disse e perguntaram para ele: Senhor, então quem poderá salvar-se, né, desses ricos? Possivelmente se referia ao rico. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para o Senhor todas as coisas são possíveis. Tá bem? Então, não é uma situação condenatória. Não vai entrar de jeito nenhum. O Senhor pode fazer muitas mudanças. E Ele tem mistérios que nós desconhecemos. E com certeza Ele vai providenciar a salvação de um rico, se ele o desejar. Porque tudo depende da vontade do Senhor. Amém? Enquanto isso, vamos nos alegrar na nossa pobreza. Tá bem, irmão? Tem algum rico aqui no meio? Não? Não tem não, né? Tem muita gente com dívida. Amém, irmãos? Ter dívidas faz parte do capitalismo, né? Se você não tem dívida, você não faz parte do sistema. O sistema que nós vivemos hoje na Terra é um sistema muito injusto. Mas dizem que ainda é o melhorzinho ainda em face do que é possível para esse povo. Nós precisamos do sistema de Deus, de Cristo, voltar no seu reino para que novas coisas sejam estabelecidas. E as demais coisas, as coisas velhas, elas ficarão só na nossa lembrança. Amém? Perguntas, comentários, os irmãos gostariam de acrescentar alguma coisa? O estudo está indo direitinho. Vamos aproveitar o tempo, né? Pedro, a partir do versículo 28, a palavra diz assim: começou a dizer-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O Senhor respondendo disse: eu vos digo em verdade que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, irmãs ou pai, mãe, mulher, filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não venha a receber 100 vezes estas coisas, tanto nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eles estavam falando ali naquele momento sobre riquezas, sobre bens materiais. Jesus tinha apresentado uma palavra bastante dura acerca dos bens. E parece a nós, quando nós nascemos, que a vida se constitui em ganhar bens materiais, né? Nossos pais nos ensinam estas coisas, né? E pode-se ler aqui nas palavras de Pedro que ele estava meio desapontado, né? Ao ver que o reino de Deus não era comida e bebida, segundo diz Paulo, né? Mas alegria e paz no Espírito Santo, como crianças, né? Então Pedro disse a ele: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Eles haviam deixado família, negócios, serviço, emprego, que é o que significa muito para nós, né? Aí Jesus disse que haveria grande recompensa
para quem anunciasse o evangelho da salvação. Eu digo o evangelho da salvação gratuita, da graça de Deus, para excluir da igreja qualquer obra relacionada com dinheiro. Tá bem? Vamos ter cuidado com isso. O dinheiro é sempre bem-vindo na igreja, mas para ajudar a igreja nas suas obras de anunciação deste mesmo evangelho. Fora disso, não tem serventia. Tá bem? Jesus, ao dizer que nós receberíamos 100 vezes as coisas que nós viéssemos a perder, ele fala de perseguições. Quem se dispõe a servir o Senhor sempre enfrenta dificuldades. Nos nossos dias não há perseguição física, mas o diabo, ele não nos deixa em paz. Ele inventa uma confusão aqui, uma ali, atormenta a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Aqui que é perder filho, perder mãe, perder pais. É uma imagem que nós podemos usar nos nossos dias para saber como é a perseguição que vamos ser submetidos. Tá bem? Quem anuncia o evangelho sofre, mas receberá 100 vezes aquilo que perdeu. Seja nesta vida, no século futuro, quer dizer, no reino que vai ser implantado aqui, se nós ficarmos para o reino, ou na vida eterna. Algumas pessoas acham que só vai ter vida eterna e tudo vai ser destruído. Isso é mentira. Isso não é doutrina do Senhor. O Senhor está dizendo aqui que será nesse tempo, versículo 30, no século futuro. O que é o século futuro? Quando chegar o reino e na vida eterna. Ele não falava do século futuro ao que ele estava vivendo. Assim como geração, não quer dizer aquela geração de Jesus, daquele tempo, mas a geração até o presente tempo. Quando ele dizia geração corrompida, ele dizia desta humanidade que até hoje não aceita o seu evangelho. Amém? Encerra o tema no versículo 31, dizendo que os primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos sendo chamados hoje. Aqui na igreja, em outros lugares do mundo, o Senhor está chamando o seu povo. Chamando o povo dele, as testemunhas dele. Esse povo precisa acordar, precisa se levantar e colocar a sua mão para o alto e dizer: Senhor, eis-me aqui, para nós servirmos o Senhor. Não importa se nós até ontem não fizemos nada. O que interessa é o que vamos fazer a partir de agora. Amém? Que a igreja seja abençoada, os irmãos que recebem a palavra em outros lugares também estejam em paz, possamos nós todos ter uma semana agradável sob os cuidados de Jesus e do seu Santo Espírito. Amém. Pastor? Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por esta manhã, pela pregação que nos mostrou rumos onde a igreja deve seguir e servir anunciando a palavra verdadeira. Agradecemos ao estudo e que tudo o que foi dito aqui possa ficar gravado nos nossos corações, a humildade e simplicidade da criança, a severidade da lei quando descumprimos os mandamentos, o desprendimento dos bens deste mundo que não vamos levar e que nos causa mal quando os amamos. E por fim a palavra nos anuncia que os últimos, os que mais servem, os pequenos, é que serão os primeiros no reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, guarde a todos, a nós e aos irmãos que nos ouvem pela internet. Tenham uma semana abençoada. Amém. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei.